Olá, sou Paulo Leonardo Oliveira, sou aluno da pós-graduação em Agricultura. Vou apresentar o trabalho da disciplina de Reprodução e Larvicultura de Teleósteos. O trabalho é intitulado de Armazenamento e Refrigeração e Criopreservação de Esperma de Red Drum e Cyanopsis ocellatus. O Red Drum é um membro da família Icianidae. Sua localização se estende ao longo da costa do Atlântico e do Golfo do México, vai do estado de Nova York ao norte do México. Aqui temos uma figura do Red Drum. Estes peixes sustentam uma grande pesca recreativa em toda a sua área de distribuição, mas em 1985 a pesca comercial foi proibida na Louisiana para proteger os estoques que estavam em declínio. E após essa proibição da pesca comercial do Red Drum, se passou a receber um aumento no interesse de estudos aquícolas sobre essa espécie. Então, esse interesse gerou vários trabalhos, né, sobre onde foram determinados os requisitos de qualidade de água para Red Drum juvenil, para alevinos de Red Drum em água doce. No entanto, se viu uma baixa sobrevivência durante os invernos muito frios. Miranda e Sawkins, em 1975, determinaram o mínimo térmico através da diminuição de 1 grau por dia até a morte desses alevinos. Esse valor foi entre 3 e 8 graus Celsius. Possíveis soluções para o problema do inverno, da hibernação, né, incluem a reprodução seletiva, o cruzamento, hibridização do Red Drum com alguma outra espécie mais tolerante ao frio. E outra maneira é a utilização de desova artificial para facilitar esses programas de seleção, permitindo assim hibridização quando as fêmeas de diferentes espécies estão em condições de desova, facilitando todo esse manejo. Então, como parte de um estudo mais amplo sobre a reprodução dos cianídeos, os presentes autores desenvolveram procedimentos para coleta, manuseio e criopreservação de espermatozoides. Os objetivos desse trabalho foram determinar a pressão osmótica de ativação dos espermatozoides do Red Drum, caracterizar a motilidade dos espermatozoides, determinar um diluente para armazenamento refrigerado de esperma, avaliar o efeito da concentração de dimetilsulfóxido na motilidade pós-descongelamento e avaliar diferentes taxas de descongelamento para espermatozoides criopreservados. Materiais e métodos: coleta de peixes e esperma. Os Red Drums foram capturados com espinhel ou vara e molinete, né, em Barataria Pass, Pass Abel, Independence Island, Barataria Base, na Louisiana, nos Estados Unidos, em outubro de 1995. Aqui temos uma foto de um espécime. Para a coleta dos espermas, foi retirado testículos de forma cirúrgica, colocados em sacos plásticos. Eles foram fatiados para que se liberasse o esperma. Foi utilizada uma solução salina balanceada de Hanks. Foi utilizada uma pressão osmótica de 200. Foi utilizado como diluente para todos os experimentos, exceto quando o esperma foi armazenado refrigerado. As amostras de esperma foram armazenadas em gelo e transportadas para Louisiana State University. Esse transporte demorou 48 horas. Todos os produtos utilizados nesse estudo foram
de grau reagente. Foi utilizada água deionizada para todas as soluções. Como um estudo preliminar, foram coletadas amostras de sangue de 38 red drums. Esse sangue foi coagulado e foi coletado 10 microlitros de plasma, que foi utilizado para determinar a pressão osmótica por osmometria de pressão de vapor, onde foi determinado que essa pressão era de 375. Este valor foi maior do que o obtido anteriormente para o red drum, que era de 350. Comparando com outros trabalhos, essa pressão osmótica do sangue da truta era de 356 e do black drum era de 342. Então, para estimar a motilidade do esperma, a porcentagem de motilidade de cada amostra de 3 gramas foi estimada subjetivamente, utilizando um microscópio de campo escuro com 100 vezes de ampliação, imediatamente após a adição de uma solução de ativação. Essa solução continha 20 microlitros de água do mar artificial ou água deionizada, que foram adicionados 2 microlitros de esperma. Em experimentos preliminares, os presentes autores determinaram uma diluição de 1:10, era ótima para estudos de motilidade de esperma. Então, a estimativa da motilidade, a porcentagem de motilidade foi definida como a porcentagem de espermatozoides com motilidade progressiva dentro de cada amostra ativada. Os espermatozoides que só vibravam e não se locomoviam para frente não eram considerados móveis. As estimativas foram feitas dentro de 3 segundos da adição da solução de ativação. Análise osmótica da ativação do esperma. Os espermas não foram ativados por água do mar artificial em concentrações inferiores a 240 de pressão osmótica. A motilidade aumentou conforme o aumento da osmolaridade da água do mar artificial. A osmolaridade de 539, que causou uma ativação completa, foi significativamente maior do que a osmolaridade que causou a ativação limite, com uma osmolaridade de 351. Aqui na figura 1 podemos ver a motilidade característica do esperma de red drum ativado com água do mar artificial a uma osmolaridade de 800. Essa curva característica de motilidade foi dividida em 3 períodos. O período A, tempo até a máxima motilidade. Período B, duração da máxima motilidade. Período C, tempo na motilidade útil total. Aqui na figura 2 podemos visualizar o gráfico que demonstra a ativação osmótica do esperma de red drum. Conforme eu aumento a pressão osmótica, é aumentado também o percentual máximo de motilidade. Ele tem início com uma pressão osmótica de 351 e ocorre uma ativação completa a 539 de osmolaridade. A retenção da motilidade dos espermatozoides armazenados em solução de Hanks não foi significativamente diferente
dados os espermatozoides armazenados em cloreto de sódio, em osmolaridades semelhantes. O esperma armazenado por 3 dias em osmolaridade de 200 a 300 teve uma motilidade significativamente maior do que a do esperma armazenado com osmolaridade a 400. Espermatozoides diluídos com uma osmolaridade de 200 permaneceram móveis por até 13 dias. Todas as amostras de esperma armazenadas a 300 ou 400 de osmolaridade estavam imóveis após 11 dias. Avaliação da crioproteção de concentração de dimetilsulfóxido. A motilidade pós-descongelamento não foi diferente para espermatozoides congelados com qualquer concentração de dimetilsulfóxido, e a motilidade pós-congelamento média foi de 52, mais ou menos 16%. Avaliação da taxa de descongelamento. Não houve diferença significativa entre as motilidades dos espermatozoides descongelados em banho-maria. A taxa de 175 a 837 graus por minuto. No geral, a motilidade dos espermatozoides descongelados na bancada a temperatura ambiente de 21 graus foi menor do que a motilidade dos espermatozoides descongelados em banho-maria. A osmolaridade do plasma sanguíneo do Red Drum, observada no presente estudo, foi maior do que a do plasma observado anteriormente para cianídeos. Isso pode ter sido causado pela alta salinidade na baía durante a época de desova, que aí vai de outubro a dezembro. E também a maioria dos red drums utilizados nesse estudo foram capturados por long line. E isso pode afetar a osmolaridade sanguínea devido ao estresse, segundo trabalhos apresentados. Que a relação entre a osmolaridade e o estresse aumenta quando eles são expostos à água com alta salinidade ou baixa salinidade. Então, permitindo assim que a pressão osmótica do plasma sanguíneo se adapte à salinidade e ao ambiente externo. A solução salina balanceada de Hanks foi usada como diluente para o esperma de Red Drum. Foi formulada com uma osmolaridade de 200, com base em estudos anteriores, para garantir que os espermatozoides não sejam ativados quando diluídos. A motilidade dos espermatozoides Red Drum aumentou à medida que a osmolaridade da solução ativadora aumentou. Os espermatozoides foram ativados em uma osmolaridade de 351, semelhante à osmolaridade que ativou os espermatozoides de Black Drum. O presente estudo indica que os espermatozoides de Red Drum podem ser diluídos com uma osmolaridade de 200 a 300 com solução de Hanks e armazenados por 3 dias, com uma perda mínima de 30% da motilidade. Os espermatozoides de Red Drum podem ser criopreservados com uma concentração de dimetilsulfóxido de 7,5 a 15% de volume por volume e descongelado em temperatura entre 10 e 60 graus em banho-maria. Mais pesquisas sobre fertilidade de óvulos com espermatozoides criopreservados são necessárias para melhorar os procedimentos para o uso de espermatozoides criopreservados na desova artificial de Red Drum. Aqui são as referências do trabalho. Obrigado pela atenção.